Livro de Mateus, capítulo número 18. Este é o texto que embasa a nossa conversa de hoje. Livro de Mateus, capítulo 18. Se você preferir, São Mateus, capítulo 18, versos 1 até 9. São Mateus, capítulo 18, versos 1 até 9. Ok? Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Amém? Amém? Querem ler? Dá para ler com a máscara mesmo? Tá? Então vamos lá. De 1 a 10, todos juntos.
Podemos assentar, irmãos. Bom, o Espírito Santo revela Cristo. Por esta razão, todo aquele que é colocado por Jesus ou pelo Espírito Santo no santo ministério, deve apontar sempre o caminho para os crentes para seguirem a Cristo. A fala, a mensagem, o ensino, o modo de vida, tudo deve ser visando revelar Cristo, mostrando Jesus e apresentando as Escrituras nos indicativos que elas revelam Cristo. A dignidade de vida, a forma de viver, deve também ser conforme a dignidade de Cristo. A igreja segue a Cristo. E todos nós devemos ter sempre bem claro isto. Nós seguimos a Cristo. Há uma música muito antiga, um hino muito antigo, que diz: estou seguindo a Cristo nos santos caminhos, no santo caminho que vai para o céu. Passei por outro caminho, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. A igreja segue Cristo. Pastor prega Cristo. Nossa vida deve mostrar, revelar a dignidade de Cristo. Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Bom, já que é assim, precisamos então pensar na instrução de Cristo. E hoje estava em casa, quando me sentei no escritório para preparar a mensagem, me veio ao coração um pequeno verso, escrito em Mateus capítulo 5, verso 8. Queria que você olhasse. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque esses limpos de coração verão a Deus. Logo, o que não é limpo de coração se lascou. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Então diga aí: feliz, bem-sucedido, ou bem-aventurado é quem tem o coração limpo. Por quê? Quem tem o coração limpo, diga aí, quem tem o coração limpo, verá a Deus. Quem não tem, diga, está lascado. Entenderam bem? Bom, o Espírito Santo sempre lembra a igreja sobre esta verdade que é inegociável. Coração do crente que almeja o céu, que quer entrar na glória com o Senhor, precisa ser um coração limpo. Os adolescentes, tempos atrás, quando viam alguém muito bravo, diziam: seu coração está peludo. Mas veja, vai lá na carta de Tiago, capítulo 4, verso 6. O Tiago
era pastor da igreja em Jerusalém. Pedro se tornou o líder de todo o colégio, mas em cada região tinha um pastor. O Tiago cuidava da igreja em Jerusalém. Capítulo 4, verso 6, diz que Deus dá maior graça, e este Deus que dá maior graça informa para a gente que Ele, Deus, resiste gente soberba, nariz empinado, que acha que é melhor que todo mundo. Mas a gente que é humilde, Ele dá graça. Então Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça ao humilde. Veja o verso 7. Então, já que é desta forma, que Ele resiste gente soberba e que Ele dá graça para gente humilde, já que é assim, então o conselho é: sujeitem-se a Deus, sejam submissos a Deus. E ao serem submissos a Deus, apresentem uma resistência ao diabo. Porque se a gente resistir ao diabo, o diabo vai fugir. Entenderam bem? Veja o verso 8. Cheguem-se a Deus, e Deus se chegará a vocês. Agora é isto que eu queria que você gravasse. Se você tiver uma caneta, grifa aí. Limpem as mãos. Se alguma coisa sua mão tem coisas que não deveriam estar lá, limpem as mãos. E vocês que têm um duplo ânimo, que fica naquela gangorra espiritual, purifiquem o coração. Porque se o coração não estiver purificado, vai dar rolo, não vai poder ver a Deus. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Então, volta no verso 6. Deus dá graça a quem é humilde, Deus resiste a quem é soberbo. Então, já que é desta forma, a gente deve se sujeitar a Deus, e quando a gente se sujeita a Deus, a gente resiste o diabo. Quando a gente resiste o diabo foge. E aí vem o conselho que está no verso 8. A gente deve se aproximar de Deus. Deus vai se aproximar da gente. E aí vem a doutrina. Limpem as mãos. E se você for uma pessoa que vive numa gangorra espiritual, purifique o seu coração. Porque para ver a Deus, precisa ter o coração limpo. Está claro aí? Sim ou não? A Bíblia diz que há pessoas que não dormem sem maquinar o mal. Sabe o que é não dormir sem maquinar o mal? É planejar como vai prejudicar alguém. E às vezes a pessoa faz isto e vai para o púlpito e se mostra pentecostal ou muito santo, mas tendo uma vida que planeja estragar a carreira de outra pessoa, seja ela quem for. Por mais que tenham obras, gente cujo coração não é limpo, não verá a Deus. Está claro aí? Está claro? Então, o chamado à santidade está na raiz, na gênese da vocação de um crente. Quando Deus nos chama para ser crente, Ele nos chama para uma vida de santificação. Deus não é, como alguns pensam, a soma de tudo. Não é. Tudo que existe foi criado por Deus e está sujeito a Deus. Tudo. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus é santo,
Significa dizer que Deus é separado disto tudo. E como Ele é separado disto tudo, separado do mundo, porque foi Ele quem fez o mundo, Criador de tudo, então tudo se submete a Ele. Tudo está sujeito a Ele. Mas quando Deus nos chama para a santidade, a nós, também significa estar separado. Mas não é só estar separado. É estar separado para cumprir um propósito. Isto é santidade. Entenderam bem? Então, no nosso caso, não é só ficar separado. Porque se fosse só ficar separado, qualquer monge de qualquer coisa seria santo. Mas não é isto. É estar separado para cumprimento de um propósito, de uma finalidade. Então veja. Quando Deus chamou um povo para ser santo, Deus o convidou para ser diferente do mundo. Por isso ele diz, quando vocês entrarem nesta terra aí, guardem-se de não serem iguais a eles. Quando Israel entrou em Canaã, a recomendação era, não sejam iguais a eles. Porque eu estou tirando a terra deles exatamente porque eles são do jeito que são. E agora vocês vão entrar lá, não sejam como eles. Era um povo separado, um povo consagrado para Deus. E isto era um sinal para os outros povos. Esta era a função de Israel. O problema é que, com o tempo, a ingerência humana na interpretação da Bíblia, e isto é um perigo, provoca uma dose de arrogância. Tanto que Jesus conversa com um grupo de fariseus dizendo, vocês fazem isto, isto e isto, e ficam aí arrogantes. Vocês deviam fazer isto, mas não deviam esquecer daquilo. E ele diz, vocês dizimam do coentro, do cominho, da hortelã, ficam todo achando que são melhores que todo mundo. Vocês estão esquecendo do mais importante da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Entenderam bem? Então, a arrogância humana leva as pessoas a acharem que o seu modo de vida, alheio à humildade, pode fazê-lo chegar a algum lugar, e não é assim. Vai na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 29. O desejo de Deus é que ninguém, nenhuma pessoa, se glorie perante Ele. Ninguém pode chegar diante de Deus de nariz empinado, dizendo, não, eu sou o cara. Bota o dedo no nariz de Deus, o senhor tem que fazer, porque olha o que eu faço aqui, eu subo lá e eu vou de joelho não sei para onde, eu sacrifico não sei o quê. Então, nenhuma carne pode se gloriar diante de Deus. Veja o verso 30. Mas o que entregou a vida para Deus é de Deus, em Jesus. É de Deus em Jesus. Porque este Jesus foi feito por Deus, para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Deus fez para nós que Jesus Cristo fosse feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja o verso 31. Para quê? Para que as pessoas que quiserem se gloriar, devem se gloriar no Senhor. Entenderam bem?
Sim ou não? Então veja. Paulo estava se referindo àquilo que o Jeremias escreveu. Vai lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, verso 23. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Primeiro ponto. O sábio não pode se gloriar na sua sabedoria. Segundo, não se glorie o forte na sua força. Forte não pode se gloriar na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. O rico não pode se gloriar naquilo que tem. Aliás, Jesus disse que a vida do homem não consiste no que ele tem. A vida de um homem não consiste nos seus bens. Não consiste. Não é porque alguém tenha muita coisa que as pessoas sejam alguma coisa. É o que Jesus falou. Veja o próximo, verso 24. O que se gloriar, glorie-se nisto. Então, o que é gloriar-se no Senhor? 1. Fica feliz porque você conhece a Deus. Número 2. Fica feliz porque você sabe que este Deus é o Senhor. E este Deus que é o Senhor, faz beneficência, faz juízo e faz justiça na terra. Por quê? Justiça, beneficência e juízo são as coisas que agradam a Deus. O que agrada a Deus? Beneficência, que é a misericórdia, juízo e justiça. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. Quando a gente apresenta o assunto de santificação, não é muito palatável para muita gente, né? Aliás, meio que caiu de moda se falar da necessidade de santificação. Porém, é necessária. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, vai lá, capítulo 1, verso 19, o Paulo está demonstrando que Deus, o Pai, revelou a divindade toda em Cristo. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Agora, qual é a motivação, qual é a razão disso? Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, toda a plenitude da divindade, toda, estava em Cristo. Verso 20. E que havendo por ele, por Cristo, por meio de Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse com ele mesmo, Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isso aí é uma referência da rebelião angelical. A Bíblia diz que Deus encontrou loucura nos anjos, tanto que um deles lá levou a terça parte. Bom, verso 21. A vós também, que no outro tempo, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos no entendimento. E por que eram inimigos? Por causa do jeito de viver, a forma de vida, as tratativas da vida, as obras da vida, eram coisas más, ruins. Mas agora, Deus vos reconciliou. E Ele reconciliou como? No corpo da sua carne, pela morte. Para perante Ele, Jesus, apresentar a nós, que fomos reconciliados, como santos. Então, a nossa santificação vem da onde? Da cruz de Jesus. Está claro aí, gente? Então ele nos apresenta santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade, aí tem uma condicionante. Se na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que vocês ouviram. Este evangelho que vocês ouviram foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Verso 24. Então eu fico muito feliz, me regozijo, faço festa, no que padeço por vocês, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Está claro aí, gente? Então, nesse sentido, a santificação é obra de Jesus, lá na cruz. Alguém então vai dizer, se é assim, eu não preciso mais fazer nada. É lógica. Porém, não é bem assim. Vamos adiante. Cristo é o cabeça do corpo. Se a cabeça é santa, o corpo é santo. Diga, Cristo é a cabeça da igreja. Se a cabeça é santa, o corpo é santo. Se Cristo é santo, a igreja é santa. Então, quem está na igreja é santo. Alguém vai dizer, instituição, pastor? Não. Tem um monte de coisa que a gente chama de igreja, que na verdade é uma instituição, uma organização. Nem tudo que é organização chamada igreja é de verdade igreja. Está claro? Então, quem é salvo é aquele que está na igreja. Que igreja? O organismo, que é o corpo de Cristo. Alguém está predestinado a ser salvo? Sim. O que está na igreja, no corpo de Cristo. Não na instituição, num CNPJ, numa organização. Mas no corpo de Cristo. Está claro aí, gente? Este corpo de Cristo tem gente de um monte de lugar, de um monte de país, de um monte de denominação. E tem também um monte de gente que está em um monte de organização que não é do corpo de Cristo. Está claro aí, gente? Fala em nome de Cristo, prega em nome de Cristo, expulsa demônio em nome de Cristo, cura doente em nome de Cristo, e faz milagre em nome de Cristo, mas o dia que Jesus chamar e separar bodinho de ovelha, ele vai dizer para o bodinho, some daqui. E vai dizer para a ovelhinha, vem para cá. Aí ele vai dizer para o bodinho, vai. O bodinho vai dizer, mas peraí, no teu nome nós expulsamos demônio. No teu nome nós curamos doente. No teu nome nós profetizamos. Aí Jesus vai dizer, mas eu não conheço vocês. Como é que você pode fazer as coisas no meu nome se eu não conheço vocês? Ele fez, está feito. Mas o fato de fazer precisa ter também a legitimidade. Então nem todo mundo que está institucionalmente naquilo que a gente chama de igreja está de fato no corpo de Cristo. Está claro aí, gente? Sim ou não? Esta dói na canela, né? Mas precisa ser assim. Agora, veja. A santidade que o Senhor nos deu precisa ser manifestada na nossa maneira de viver. Como eu sou santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está claro aí? Veja. É a santidade do próprio Cristo, de Jesus, em nós, que deve ser manifestada para que a gente não se frustre por causa da nossa incapacidade humana. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Por isso eu me esbofeteio, eu me bato. É o que Paulo fala. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. Quando a frustração não se instala, ela pode ter um outro viés, que é o viés da soberba.
E aí o sujeito fica achando que é melhor do que todo mundo. E aí ele olha para o outro crente de cima para baixo, achando que ele é melhor do que os outros. E aí ele se torna um julgador. E fica o tempo todo querendo tirar o cisco do olho do outro. Enquanto Jesus falou, quer tirar o cisco do olho do outro? Tudo bem, mas primeiro cuida do seu, arranca o galho que está aí. Entenderam bem? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então temos dois pontos de extremo. Um é a frustração e outro é a soberba. Tanto um quanto o outro são perigosos, e muito perigosos, porque o coração não é limpo. E se o coração não é limpo, não vai ver o Senhor. Está doendo muito? Pois o Espírito Santo passa um olhinho e melhora tudo. Então, a vida de um crente em Jesus se torna cada vez mais santa na medida em que a santidade de Jesus esteja na raiz da sua santidade. Então, se Jesus estiver no centro da sua vida, é mais ou menos perguntar assim: preciso tomar uma decisão. O que Jesus faria no meu lugar? Preciso fazer tal ou tal coisa. Nessa situação aqui, o que Jesus faria? Quando você recebe uma fechada no trânsito, tem vontade de abrir o vidro do carro e falar um monte de coisa, você pergunta, o que Jesus faria? Será que ele abriria o vidro e falaria? Se a sua resposta for, acho que ele não faria, então a inteligência vai dizer para você, não faça. Para a igreja local aqui, eu sempre falo desta frase. Os irmãos da igreja local sabem bem dela. Eu ensino aos irmãos aqui que tudo que você for fazer, coloque esta frase aí no final. Estou com vontade de dar um soco na cara do fulano de tal. Em nome de Jesus. Combina? Se não combina, não faz. Entenderam bem? Estou com vontade de ir no posto de gasolina, botar 10 reais de álcool e pedir uma nota de 15 para ganhar 5. Em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Estou com vontade de ir no boteco e encher a cara até cair. Em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Entenderam bem, sim ou não? Viu como é mais simples a vida? Tudo que você fizer, por isso que a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça em nome de Jesus. Por quê? Se combinar, bom, se não combinar, não faça, porque pode dar rolo. Entenderam bem? Olha para o vizinho aí e diga santidade na prática. Estou com vontade de dar um cano no trabalho e depois pegar um atestado e dizer para o meu chefe que eu estava com, sei lá, qualquer problema. Em nome de Jesus, combina? Então não faz. Estou com vontade de chegar tarde em casa e se a mulher perguntar qual o problema, eu digo que furou o pneu. Em nome de Jesus, combina? Não faz. O problema é que uma mentira chama outra, porque um abismo chama o outro. Meu bem, chegou tarde hoje. Pois é, mulher, furou o pneu. Mas sua mão está limpinha. Não, mas eu passei lá e lavei, já é a segunda. E agora, amanhã você vai sair com o pneu furado? Não, meu bem, eu já passei no borracheiro, já consertei. Terceira. Um abismo chama o outro. Entenderam bem, sim ou não? Então tomem cuidado, tudo que vou fazer, faz em nome do Senhor. Se combinar, perfeito. Não combinar, não faça. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então veja.
mais uma pessoa se abre para se tornar parecido com Jesus, mais a sua vida é santa. As bem-aventuranças, que estão lá no início do livro de Mateus, são alguma coisa como uma disposição do coração, para que as pessoas passem a observar a instrução das Escrituras, naquilo que nós chamamos de roteiro de vida, que alguns chamam de mandamentos. 10 são constitutivos, 603 são normativos. Esses outros dependem dos primeiros 10. O que Jesus está ensinando é: vivam direito, não pelo seu próprio mérito e nem para dizer que você, por causa daquilo, se tornou melhor, mas porque você foi santificado e quer ficar parecido com o Senhor para agradar o Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja, quando aquele jovem rico se apresentou diante de Jesus dizendo assim: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim: você conhece os mandamentos, faça, cumpra, e você terá a vida. Simples, está resolvido. Mas como é que está escrito? Ele, querendo justificar-se, disse: eu faço isso desde que eu era pequenininho. Jesus falou: então vamos testar se é isso mesmo. Vende o que você tem, distribui para os pobres, vem e me segue, você terá um tesouro no céu. A ordem é: quem tem alguma coisa tem que vender para entrar no céu? Não. O que Jesus está fazendo é: menino, vou te mostrar que você está enganado quanto à sua própria fé. Você pensa que é, mas não é. Qual é o primeiro mandamento de todos? Como é que é, gente? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro. Qual é o segundo? Amar o outro como você se ama. O que Jesus falou deles? Que o segundo é semelhante ao primeiro. E que mais que Jesus disse? Quem cumpriu esses dois, cumpriu toda a lei e todos os profetas. Tudo. Lei e profeta, está tudo cumprido se cumprir esses dois. Amar a Deus acima de tudo e amar o outro como você se ama. Ponto. Como o rapaz disse: eu cumpro desde que eu era pequeno, Jesus está fazendo um teste. Vamos ver se você ama a Deus acima de tudo mesmo. Pega o que você tem e vende, dá para os outros. Não, ele amava mais o que tinha do que a Deus. Distribui para o pobre, distribui para o próximo, para o outro. Não, ele não amava mais o outro como ele se amava. Ele pensava que era o que não era. Simples assim. Jesus disse: vai ser difícil um rico entrar no céu. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um sujeito desse entrar no céu. Os obreiros dizem o que para Jesus? Então ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. Como é que Deus deixa um sujeito rico e depois manda para o inferno? Não tem lógica. Jesus responde o quê? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Do que ele está falando? De salvar rico. Se para os homens é impossível a salvação do rico, para Deus não é. Aí ele tem que provar o que fala. É no mesmo texto. Ele sai dali e vai para onde? Jericó. No meio do caminho encontra quem? Bartimeu. Cego e pobre. Salvou o Bartimeu, cego e pobre. Saiu do Bartimeu, foi para onde? Mesmo texto. Entrou em Jericó. Parou debaixo da árvore. Mandou o Zaqueu descer. Foi para a casa do Zaqueu. Jesus falou para o Zaqueu que ele tinha que dar alguma coisa para alguém? Jesus falou para o Zaqueu que ele tinha que vender o que tinha e distribuir para os outros? Jesus falou para o Zaqueu que Zaqueu tinha que reparar alguma coisa? Não. Jesus entrou na casa do Zaqueu, o Zaqueu ficou feliz com aquilo e disse assim: hoje mesmo eu vou pegar metade do que tem
e vou distribuir para a turma aí. E se alguém tiver alguma queixa aí, e disser que eu peguei alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Ele acabou a frase, o que Jesus falou depois disso? Hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque o bolso dele se converteu. Simples. Entenderam bem, sim ou não? Não há nada maior ou que fica no meio do caminho entre ele e Deus. Está claro aí, gente? Agora veja. A disposição do coração que Jesus mostra nas bem-aventuranças, Jesus chama isso de pobre de espírito. Por isso que é bem-sucedido o pobre de espírito. Ele também chama de fome e sede de justiça, porque essa pessoa será farta. Então, nas bem-aventuranças são apresentadas a salvação e o convite para uma alegria que não tem fim. Então, como ninguém se torna puro por adição, né? Ninguém se torna puro adicionando alguma coisa. A gente só torna puro tirando alguma coisa. Tá certo? Imagina uma água que foi contagiada ou contaminada por metais pesados, por exemplo. A água não é purificada quando você adiciona alguma coisa a ela. A água não é purificada quando você põe cloro nela. A água é purificada quando você tira dela o que a contaminou. Da mesma forma o coração. O coração humano não é purificado quando se acrescenta alguma coisa. O coração humano é purificado quando se tira dele alguma coisa. Por isso que Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede de onde? Do coração. Porque do coração procede homicídio, adultério, traição, e tudo que não presta procede do coração do homem. Então, a purificação significa tirar de lá alguma coisa. E o que está lá que o deixa impuro? A isso a Bíblia chama de pecado. Tá certo? Então vamos adiante por causa da hora. Apenas a título de exemplo, se nós estivermos com o coração livre de impurezas, a gente verá a Deus. Mas se o coração não estiver livre de impureza, vai dar rolo. Está claro aí? Sim ou não? Então, essas impurezas são armazenadas, estocadas ao longo dos anos. E elas vão criando lá departamentos, ou armários, ou sei lá o quê, almoxarifado, de porcaria. E purificar o coração é limpar isso aí. Se remover isto, as coisas começam a melhorar. Então, veja Apocalipse 21, verso 8, e depois o verso 27. Primeiro 8. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e olha aquela última palavra lá, ó, mentirosos, a sua parte é lá no caldeirão do encardido. Tá certo? Veja o verso 27. Não vai entrar lá na cidade do Senhor qualquer coisa que contamine aquela cidade. Não vai dar para entrar lá. E aquelas coisas que estão descritas no verso 8, contaminam, então não vai entrar lá. Olha lá de novo, ó. Mentira, tá vendo lá? Tem gente que virou escravo da própria mentira. Mentiu tanto que agora ele próprio acredita na mentira. E esse é o problema. A mentira
vai deixar um punhado de gente complicada. Por isso a gente deve andar na verdade, porque é a verdade quem liberta. Nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Não é assim que está escrito? Então veja. Vai em Apocalipse 22 agora, verso 14. 22, 14. Felizes, ou bem-sucedidos, ou bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bom, só que vão ficar de fora um grupo. E quais identificações desse grupo? Cães, quando você lê na Bíblia cães, é mau obreiro, pastor fraudulento, isso é cão. Ficam fora cães, feiticeiro. O que é feiticeiro? É o divisor, o que divide, o que comete divisão, é feiticeiro. Prostitutos, homicidas, idólatras, e olha lá de novo, qualquer que ama e comete a mentira é uma desgraça. E o problema é que algumas parecem muito inocentes. Mamãe, me dá um bis. Não tem. Aí o menino vai lá dentro do armário e encontra a caixinha do bis e diz, mamãe mentiu. O que está sendo ensinado para ele? Quando Abraão pediu para a mulher dele mentir, o segmento do ministério dele foi complicado, porque como é que a esposa vai acreditar no ministério do marido que manda ela mentir? Não é complicado? Telefone toca, diz que eu não estou. Moço, papai está aí? Vai lá dentro. Volta. O pai falou para dizer que ele não está não. Toma cuidado. Entenderam bem, sim ou não? Parece inocente, mas a mentira é um complicador muito grave. 20 anos eu ensino a turma aqui. Eu tolero um punhado de coisas, mas não mente para mim não. Porque como é que eu vou acreditar depois? Eu vou pensar que está mentindo de novo. Entenderam? Sim ou não, pessoal? A Bíblia não revela como se dará esta dificuldade. Porém, a Bíblia revela o perigo da prática consciente, da prática deliberada do pecado. Se no céu não tem lugar para méritos humanos, não tem mesmo, quanto mais lugar para vícios do pecado, ficam de fora. Então, desta forma, nós temos que uma pessoa, para ver a Deus, precisa estar livre das coisas que contaminam o seu coração. E remover de lá todas as coisas que mancham. Então, de posse dessas informações, vamos voltar à leitura do capítulo 18 de Mateus, que lemos ao início. E vamos identificar algumas coisas importantes e seguirmos para o final. Veja. Os discípulos de Jesus fazem uma pergunta. Lá no céu, quem é o maior? Resposta de Jesus. Pega um menino, traz ali para o meio e diz assim: se vocês não se converterem, e se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não vão entrar lá no reino dos céus. Então, aquele que se tornar humilde como esse menino,
esse é o maior no reino dos céus. Opa, então temos uma identificação. Quem é o grande lá? É aquele que é humilde. Tá certo? Tá claro aí? Qualquer que receber, em nome de Jesus, um menino ou uma pessoa humilde como esta, está recebendo o próprio Jesus. Mas qualquer que escandalizar um desses que creem no Senhor Jesus, está lascado. Por isso que na vida cristã a gente precisa pensar muito no que fazer e em qual consequência aquilo vai gerar. Imagina que o sujeito é crente, tem carteirinha de pastor e também é eletricista. Aí ele é contratado para fazer a casa, a iluminação da casa do irmão Honorato Godofredo de qualquer coisa. Aí o irmão Honorato falou, legal, vamos fazer aqui o orçamento. Aqui vão 5 rolos de fio amarelo, 4 rolos de fio preto, 3 rolos de fio azul. Legal. É isso? Bastante, né? É isso aí. Aí na hora de fazer, faz todo o serviço e gastou metade daquilo. E aí, como sobrou, né, sobra de obra, ele levou, porque é profissional. Aí aquele irmão, falei que é Honorato, o nome dele é? Honorato? Honorato Godofredo, esse aí. O irmão pega e vê o irmão saindo da casa dele com um rolo de fio. E aí o irmão diz, mas o pastor fazendo isso. E aí aquele moço se escandaliza. E desvia. Jesus disse, qualquer um que fizer um desse pequenininho tropeçar, é melhor pôr uma pedra no pescoço e pular no abismo. Entenderam bem, sim ou não? Olha para o vizinho e diga, vida de crente é uma vida de gente séria. Que honra Jesus. Foi contratado para fazer tal coisa? Faça direitinho. Não sabe fazer? Estou aprendendo, vou aprender ainda, vou melhorar. Mas seja sério. Entenderam bem, sim ou não? Vamos adiante. Aí fala de escândalos. Tem uma doutrina que a gente chama de doutrina de amputação. Tem alguma coisa que te atrapalha? Joga essa peste fora. Lá no Nordeste tinha um cantor, não lembro o nome dele. Ele cantava assim, tu está comendo vrido, menino? Aí o menino gritava, não pai, eu estou comendo é preda d'água. Aí o pai dizia, joga essa peste fora, filho. É mais ou menos dizer, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, joga essa peste fora. Se você não domina o seu telefone celular, melhor não ter celular. Se você não manda no WhatsApp, apaga esse trem. O que derrotou o Sansão? O que derrotou o Sansão, gente? Quem derrotou o Sansão não foi a Dalila, foi o mel. Um dia o Sansão saiu, o leão veio e o Sansão matou o leão. Depois ele passou no mesmo caminho, desviou do caminho e foi ver o leão que ele tinha matado. Dentro do corpo do leão tinha uma colmeia. Na colmeia tinha mel, ele pegou e comeu o mel. O que isso tem a ver, pastor? É que ele era nazireu. Nazireu não pode tocar no cadáver. Na hora que ele fez isso, desobedeceu a Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, cova profunda é a mulher leviana, cairá nela todo aquele contra quem o Senhor se irá.
caiu no braço da Lila. Entenderam bem, gente? Qual foi o mal dele? O mel. Mas qual foi o mal do mel? Ele voltou àquilo que ele mesmo já tinha vencido. Ele não venceu o leão, ele voltou àquilo que ele mesmo já tinha vencido. Esse é o ponto. Muita gente volta às coisas que um dia já venceram. Se você tem lá na sua rede já venceu uma pessoa que te fez mal no passado, por que voltar atrás para saber como é que está, se cortou o cabelo, se pintou, se... Você não tem mais que saber disso, você já não venceu essa peste? Por que voltar naquilo que você já venceu? Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? Então diga glória a Deus. Veja o verso 10. Não despreze um pequenininho que crê no Senhor. Não despreze. Cuidado para você não desprezar alguém que crê em Jesus. Cuidado. Porque vai dar problema. Aí você diz assim, eu não tenho medo desse irmão aí. Se você não tem medo desse irmão, pelo menos tenha medo do pai dele. O pai dele é forte, brigar com o pai dele vai dar problema. Entenderam bem isso? Sim ou não, gente? O ser humano nasce propenso ao pecado, uma vez que lá no Éden deu aquele rolo todo que vocês conhecem. Mas uma criança ainda não está acumulando males no seu coração. E aí, na medida que a pessoa vai crescendo, vai se tornando marrento, né? E vai guardando coisinha no coração. O que Jesus está falando é, lembra como você era criança? Você não guardava essas porcarias no coração? Limpa o seu coração e volta a ser como você era como uma criança. Entenderam bem? Mateus capítulo 19, verso... Ou é 12 ou é 13? Não era bem esse que eu queria ler, mas esse vai dar certo. Tem pessoas que nascem de um jeito, tem outros que são forçados a isto, tem outros que fazem isto a si mesmo por amor do reino do céu. Está vendo? Porque amam o céu, se submetem a certas coisas que são muito difíceis. Está certo? Mas veja o próximo, que é o 13. Então trouxeram umas crianças lá, para Jesus impor as mãos sobre as crianças. E os discípulos, né, disseram, não, tira essas crianças daqui, isso atrapalha o culto. Jesus então diz o quê? Deixa eles virem a mim, não estorvem eles. Por quê? Porque o reino dos céus é deles. Então se você quiser ir para o reino dos céus, você tem que ser como eles. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja, vamos finalizar. Quando nós lemos sobre este assunto de santificação, percebemos que pureza e santificação estão no mesmo corpo. Porque quem vê a Deus é quem é puro de coração. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está claro aí? Então, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. Então a pureza e a santificação são sinônimos nesse caso. E requerem a separação das coisas deste mundo que contaminam e que trazem problemas. Então quando a gente remove do coração isso, nós agradamos a Deus. Lembra de Jeremias capítulo 4, verso 14? Jeremias 4, 14, diz assim, lava o teu coração. Do quê? Da malícia. Se o seu coração está cheio de malícia, lava o teu coração. Para quê? Para que você seja salvo.
Lava o teu coração da maneira, para quê? Para você ser salvo. Até quando vocês permanecerão, vão deixar essas coisas no meio de vocês aí com pensamentos ruins? Se livra disso. Paulo falou dessas coisas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não se prendam ao julgo desigual com os incrédulos, ou com os infiéis. Por quê? Como é que você pode fazer uma sociedade de justiça com injustiça? Como é que você pode ter comunhão entre luz e trevas? 15. Como é que pode concordar Cristo e Belial? Como é que tem parte fiel com infiel? 16. Qual o consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Vocês são templo do Deus vivente. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Olha agora a recomendação. Sai do meio do que não presta. Se apartem do que não presta. Não toquem coisa imunda. E aí eu recebo vocês. Veja o próximo. Quando eu receber vocês, aí eu vou ser pai de vocês. Vocês vão ser meus filhos e filhas. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Veja o 19 agora. Amados, nós temos essas promessas, não temos? O que a gente tem que fazer então? Já que a gente tem a promessa. Nós não temos a promessa? Temos ou não temos? Então, já que a gente tem a promessa, o que a gente tem que fazer? Se purificar do que não presta. E aperfeiçoar Aperfeiçoar o que, gente? Aperfeiçoar a santificação. No temor de Deus. No respeito a Deus. Está claro aí, gente? Então, o inimigo deseja que todo mundo se convença que precisa desse lixo do mundo para ser feliz. Mas você não precisa do lixo do mundo para ser feliz. O que você precisa é ter disposição de acertar. Porque quando você tiver disposição de acertar, o Espírito Santo vai te ensinar a orar para que você vença isso. Salmo 139, até tem uma música bonita que a igreja canta. Salmo 139, verso 21. Veja. Salmo 139, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Eu não dou meu voto para quem é contra Deus. Mais ou menos isso. Eu aborreço com ódio completo, tenho-os por inimigos. Aí olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Entenderam bem aí, gente? Sim ou não, pessoal? Então, para alcançar ter um coração aprovado por Deus, se requer uma firme decisão de remover o que não presta. Isso gera um choque de natureza caída e a natureza da regeneração. Por isso há uma guerra aberta. Paulo diz que na carne dele tem uma briga. E aí eu termino com esta ilustração. Imagina você ter dentro do mesmo ringue, né? Como chamava aquele lutador que a turma chamava de Spider-Man? Anderson Silva. Imagina ter dois Anderson Silva dentro do mesmo ringue. Mesma idade, mesmo treinador, tudo igual. Um lutando contra o outro. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Não, tem dois Anderson Silva. O 1 e o 2. Quem vai vencer? Como é que a Bíblia diz? Aquele que tiver melhor alimentado. Se você alimentar mais a carne vence. Se você alimentar mais o Espírito, pelo Espírito, você mortifica as obras da carne.
Então, se você alimenta mais a sua carne, vai ter problema. Mas se você alimentar mais o seu espírito, você vai vencer as obras da carne. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Então procure coisas que alimentem a sua alma. Eu tenho ensinado há muitos anos que o amor se demonstra com gesto, atitude e comportamento. Se você ama Jesus, você deve demonstrar isto com gesto, atitude e comportamento. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. Por quê? Qualquer um que quiser salvar a própria vida, vai perder. Mas qualquer um que perder a própria vida por amor de mim, vai achar a vida. Por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo. Então veja, seguir a Jesus requer uma firme decisão de abandonar o pecado. Quando João pregava na beirada do rio, ia ter com ele um montão de gente. E ele dizia: se arrependam, o reino chegou. Aí alguém gritava para ele: o que a gente faz? E ele dizia: você tem 2 túnicas, reparte com o que não tem. Aí vinha um soldado. O soldado dizia: e a gente faz o quê? Não maltrata ninguém, não. Se contente com o seu salário, não fica desviando, não. Aí vinha um funcionário público. E a gente faz o quê? Não seja corrupto. Santidade na prática. Olha bem para o vizinho e diga: conseguiu entender isso? Que Deus abençoe, é a palavra do Senhor. Pastor Maurício, ora Deus. Queria ter mais meia hora, mas não tem. Se você chegou depois do ofertório e não quer ir embora sem ofertar, você tem a oportunidade de fazê-lo agora. Se você entrou no culto remotamente também e não já tinha passado do momento do ofertório, você quer fazê-lo, você está convidado a fazê-lo também. Você pode fazê-lo pela chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com, tesouraria.adsm@gmail.com. Deus vai te abençoar muito. Você será surpreendido para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. tesouraria.adsm@gmail.com. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele enviou. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Valeu a pena vir aqui hoje? Certamente. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, pela bênção de estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Ó Deus querido, por ter nos ajudado, Senhor amado, a romper todas as dificuldades e podermos aqui presencialmente ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos muito por isso. Também, Senhor amado, Te louvamos pela vida daqueles que estiveram assistindo, Senhor amado, ó Deus amado, este culto, e aqueles que eventualmente assistirão depois. Ó Senhor da glória, que estas palavras possam, Senhor, trazer aos Teus filhos, ó Deus querido, um norte, Senhor, especial, um caminho especial, um entendimento, para que possa, ó Deus querido, dia a dia crescer em graça e em conhecimento, Senhor amado, vencendo as dificuldades. Ó Senhor da glória, que de fato nós possamos, Senhor amado, em Tua palavra caminharmos de cabeça erguida, lutando dia a dia, Senhor, para que possamos, Senhor amado, alcançar os nossos objetivos, que é sempre trazer alegria ao coração do Senhor. Nós Te louvamos pela vida especial do nosso pastor, que tem sido um instrumento grandioso nas Tuas mãos, Senhor, para nos ensinar, para nos orientar. Que o Senhor possa continuar abençoando, guardando e livrando, Senhor. Esta é a palavra em oração nesta noite. Em
gratidão em louvor ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus os abençoe a todos. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Sejam em tudo prósperos. Tenham um segmento de semana muito abençoado para a glória de Deus. Ao término da impetração da bênção, a banda louva o Senhor e a TV fecha depois que terminar esta canção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e convosco permaneça para sempre e sempre. Amém. Vão abençoados em nome de Jesus. Os pastores, eu peço que venham para cá um pouquinho, por favor. Estamos aqui reunidos, louvando o nosso Senhor. Sabemos que tua presença nos trará paz e amor. Quando eu oro, eu sinto Cristo revestindo-me com seu poder. É por isso que eu fico firme aos pés do Senhor. Estamos aqui reunidos, louvando ao nosso Senhor. Sabemos que sua presença